Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Ele é de casa, mas sempre é bom tê-lo com a gente. Vai ministrar a palavra hoje. Só quero dizer para os irmãos que o novo CD do Fernandinho, que foi ministrado ontem em Galileu, está à venda com exclusividade em todo o Brasil, só tem aqui, porque ainda não chegou em lugar nenhum do Brasil e veio para a conferência. Você pode achar aqui na nossa livraria, ficou lindíssimo, e também da banda The Digital Age, que cantou ontem lá, ok? Você vai encontrar lá. E os lançamentos também. Graça e a paz, irmãos. Quero te convidar a fechar os seus olhos e pedir que o Espírito Santo possa fluir com liberdade mais uma vez entre nós. Senhor, nós nos debruçamos sobre a Tua palavra esta manhã. E nós somos, Senhor, ovelhas do Teu pastoreio, comprados por preço de sangue, pelo preço do Calvário. E oramos que o Teu Espírito Santo, que por aquela obra tremenda nos comprou, ganhou direito sobre nós, possa mais uma vez nessa manhã, ó Deus, falar conosco, inspirar os nossos corações, incendiar o nosso espírito. Tua palavra seja liberada com revelação, com profundidade, com vida. Tua palavra ajuste em nós o que precisa ser ajustado. Tua palavra nos leve mais adiante. A Tua palavra, Senhor, produza os milagres e tudo aquilo para o qual ela foi designada para nós, pela ação do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Faz isso. Amém. Você pode dizer amém? Algum tempo atrás nós ministramos essa palavra e ela causou muito impacto. Eu gostaria de voltar a esse assunto e tratar de maneira bem objetiva sobre as deficiências da nossa fé, ou da sua fé, da fé daqueles que querem viver uma vida cristã frutífera. E gostaria de fazer algumas afirmações. Tenho aprendido que isso é muito útil quando nós queremos apresentar a palavra com impacto e puxar o assunto para alguns pontos centrais. Primeira coisa, você não vai fazer nada na sua vida cristã sem fé. Nada na sua vida cristã vai andar sem uma fé objetiva, desimpedida, clara, consistente. Virtualmente, a sua vida cristã não progride, não avança sem fé, sem uma aplicação clara de uma fé consistente. Todas as coisas na vida cristã, tudo, só acontece por fé. Então Deus ouve essa oração por fé, você vai frutificar por fé, você vai conquistar vitória sobre problemas pessoais particulares em fé, orações respondidas e milagres se materializarão diante de você pela fé, frutificação ministerial, transformação no casamento, salvação de vidas, tudo isso acontecerá se houver fé. Então fé é um instrumento de Deus para dar materialidade para todas as coisas que virtualmente só existem no mundo espiritual, só estão lá no coração de Deus, não se materializaram diante de você. Você não pode pegar, cheirar, ver, olhar, tocar. Agora, quando nós entendemos então que há promessas de Deus, que há coisas que a palavra de Deus garante para você como direito legal em Cristo, mas essas coisas não estão aqui de posse das suas mãos. A maneira de Deus de materializar, de trazer isso do mundo do Espírito
para o mundo físico, para o mundo visível, é através da sua fé. É que nós temos um problema, que grande parte do cristianismo hoje, dos cristãos hoje, vive uma fé, eu diria que mais teórica, mais por adesão. O que é uma fé por adesão? Eu concordo com isso. Eu quero te falar, se você apenas concorda, isso é pouco para fazer sua vida cristã ser prática, ser frutífera, ser exitosa. Então, muita gente simplesmente se relaciona com as coisas de Deus adotando doutrinas. Eu concordo com isso, concordo com aquilo. São crentes meio que passivos na sua prática espiritual, no seu caminhar com Deus. Eu quero dizer para você que sem fé, nada virtualmente vai progredir, vai avançar, vai mudar, não haverá avanço, não haverá prosperidade, não haverá vitória, não haverá milagres. Desista, porque a maneira de Deus trabalhar com você, liberando poder, liberando as suas promessas, é através da fé. Você pode dizer isso para o seu vizinho? A sua vida só progredirá, só avançará, se você aprender a manifestar, a liberar uma fé consistente. Agora aqui nós temos um problema então. Acabamos de descobrir que a nossa fé, virtualmente, é o nosso centro de forças. Quando aquelas poderosas hidrelétricas, com aqueles geradores enormes de metros e metros de diâmetro, mandam eletricidade lá da região onde a eletricidade é gerada para outros lugares, antes daquela eletricidade ser distribuída numa cidade, você tem uma subestação. Essa subestação, ela rebaixa, ela torna adequada a voltagem, para que isso seja distribuído nas cidades, para que isso seja utilizado de maneira prática, para que aquela energia invisível, presta atenção, se materialize em coisas práticas, úteis, na vida de cada pessoa, na casa de cada pessoa. E você percebe que ali existem alguns dispositivos que podem virtualmente desligar uma subestação inteira. Se uma subestação é desligada, acabou. Não tem energia para rodar uma ventoinha, um ventilador sequer. Sabe, na mesma forma, o seu centro de forças é sua fé. E aqui nós temos um problema. É um grande trunfo para o diabo poder ter acesso a essa sua fé e desmobilizar, desativar, desligar o seu centro de forças. E aí nós temos um crente, é crentinho, bonitinho, frequenta a igreja, dá o dízimo, lê a Bíblia, vai para a célula, não pinta, não borda, não mata, não xinga, não... praticante da boa moral protestante, não tem nada de errado nele, mas a fé dele é travada, é um crente entupido, é um crente cuja vida cristã não anda, não avança, não frutifica, nada que ele põe a mão contribui para confirmar a palavra de Deus. E nós falamos que esse tipo de crente, ele entra como que numa esquizofrenia espiritual. Mas não é, tem, mas não tem, pode, mas não pode. Sabe por quê? Porque aquilo que ele vê prometido na Bíblia, na vida dele não acontece. Aquilo que ele vê outros testemunharem, na sua prática, não flui, não acontece. Mas por que não acontece? Porque de alguma forma a sua fé foi desativada, ou nunca foi ativada. É uma fé que relativiza todas as coisas. É uma fé pela metade do caminho. E uma fé que relativiza, ela não vai ter consistência para ir até o final. E nós dissemos que muita gente, eu falo por experiência, porque já aconteceu muitas vezes comigo também no passado, ela concebe certas coisas em Deus pela fé, e daqui a pouco ela aborta com incredulidade o que ela concebeu por fé. Foi lá, orou, creu, veio no altar chorando, proclamou, levantou a mão, concebeu. Mas aquilo não tem tempo de desenvolvimento e materialização e manifestação. Por que não?
porque ela aborta com incredulidade o que ela concebeu por fé. E nós vamos ver como é que isso acontece. Eu gostaria de mencionar apenas 2 textos da Escritura Sagrada em que Jesus mesmo, Ele próprio, menciona a questão da fé. O primeiro texto, os discípulos chegam para Ele, eu não vou citar a referência, as referências nós temos daqui a pouco, para serem lidas, eu só quero mencionar. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam no plural: Senhor, que haveremos de fazer para realizar as, plural, obras, plural, de Deus? Jesus corrige a pergunta com a resposta. Ele diz: a, singular, obra de Deus é esta, que creiais. Então Jesus está resumindo tudo. Você quer realmente fazer a obra de Deus? Creia, 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 creia. Sabe, a maneira de você concretizar a vontade de Deus espiritual no céu, materializando-a na terra, é emprestando a sua fé, é aplicando a sua fé. Então a obra, qualquer obra que tenha a ver com o reino de Deus, é esta: que haja uma liberação prática, canalizada, focada, consistente, de uma fé sem defeito. Então, por essas referências que eu acabei de mencionar, você já descobriu a importância da sua fé. A fé é um valor, a fé é uma propriedade, a fé é um trunfo que você tem para viver a vida cristã. A fé é o trilho que materializa a vontade de Deus na sua vida. Há um outro texto que Jesus chega para os discípulos, esse texto está mencionado aí, Marcos 11, 23. Ele diz: qualquer um que disser a este monte, arranca-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Meu Deus, olha, é interessante que Jesus gosta de ilustrações absurdas. E Ele usa de ilustrações absurdas justamente para chamar a nossa atenção para aquilo que Ele está querendo dizer. No outro lugar Ele fala sobre: se o seu olho escandaliza, arranca o olho. Você já pensou na radicalidade prática disso? Visualiza a cena de alguém arrancando o olho. É Jesus aqui usando de uma ilustração absurda. Ninguém vai fazer isso. Se a sua mão te faz tropeçar, pega um facão e tuf, você já viu alguém fazer isso? E aqui da mesma forma Ele usa de uma ilustração absurda. Alguém já viu alguma montanha voando? Alguém já viu alguma montanha se deslocando apenas pelo poder de uma palavra, da verbalização de alguma coisa? Arranca-te, Morro do Mendanha, com as torres da TV Anguera, e vai até a praia do Flamengo e lança-te no mar. Você já viu isso acontecendo? E aí Jesus usa, olha só, para dizer que coisas impossíveis ao homem, pela fé se tornam realidade. É isso, em outras palavras, que ele está querendo dizer. Aquilo que é absurdo para a sua capacidade natural, aquilo que não pode acontecer, aquilo que é impedido por leis naturais, aquilo que virtualmente você jamais conquistaria pelas vias da normalidade, do natural, das estratégias humanas, se torna então prático à medida que você crê no seu coração, libera a sua palavra e aguarda, mantendo o seu coração longe da dúvida e da incredulidade. E aí, caminhando então um pouco mais adiante, você vai perceber que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, à medida que ele plantava igrejas, ele tinha um encargo enorme para que a igreja desse certo, para que a igreja avançasse, para que a obra de Deus progredisse, para que os crentes vivessem em vitória. E é curioso, Paulo aqui não está dizendo que está preocupado com o prédio da igreja, que a gente conclua o prédio da igreja, que os irmãos recebam a cura das suas enfermidades,
ou ele está orando com o máximo empenho aqui para os casais se reconciliarem. Você vai perceber que a preocupação de Paulo é uma: o estado da vossa fé. Por quê? Porque o resto é consequência. Sua vida, sua vitória, sua frutificação, a superação de problemas, a conquista de uma prosperidade bíblica, o avanço no ministério, todas as coisas, no casamento, na empresa, na vida financeira, na criação dos filhos, no seu foro íntimo, no seu caráter, no seu relacionamento com Deus, na experiência da manifestação de poderes sobrenaturais, tudo é consequência do estado da sua fé. Eu pergunto, qual é o estado da sua fé? Qual é o estado da fé dos nossos discípulos? Então, se há alguma coisa que o discipulado deveria intervir ou investir, é no estado da fé dos discípulos. Como é que está a fé dos meus discípulos? É uma fé viva, prática, fluente, frutífera? Ou é uma fé pitimbada, fajuta, chuchu murcho, maracujá ressecado? E aí é o problema. Não adianta pregar até a orelha, até espumar o canto da boca, se na hora da prática não tem fé. Você vai crer certo, mas experimentar uma vida cristã fajuta. Então há uma questão prática aqui da sua fé. O estado da sua fé. Como que é a sua fé? Em que nível está a sua fé? Qual a realidade da sua fé? Sua fé, sua fé. E aqui em 1 Tessalonicenses, num capítulo só, do versículo 1 ao 10, o apóstolo Paulo menciona 5 vezes que ele está preocupado, que o encargo dele é a fé dos irmãos, o estado da fé dos irmãos. Ele ora por aquilo, ele põe foco naquilo, ele envia Timóteo para ver como é que está a fé, ele investe para que haja investimento, ensino, discipulado, para que a fé dos irmãos possa crescer. E no final ele fala: eu mesmo quero estar com vocês para reparar a deficiência da vossa fé, porque ele sabe que disso depende a vitória, disso depende o crescimento, disso depende o avanço, disso depende uma vida cristã plena, frutífera e sem barreiras e sem bloqueios. Eu gostaria de ler com você então 1 Tessalonicenses capítulo 3, esses 5 versículos onde o apóstolo Paulo menciona então esse encargo absoluto sobre a fé, o estado da fé desses irmãos. Eu gostaria que você estivesse acompanhando a leitura, e quando você chegasse nessa expressão, vossa fé, você dissesse junto comigo. 1 Tessalonicenses 3:2, a escritura diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício confirmar-vos e exortar-vos. Olha só, largou tudo que ele estava fazendo, pagou a passagem, deixou tudo, para de maneira prática, focada, ele poder fazer um diagnóstico de como anda a fé da igreja videira em Goiânia. Verso 5: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando. Olha só o encargo de Paulo. Irmãos, Paulo não brincava de ser apóstolo. E ele está dizendo, até que eu tentei, mas já não conseguia mais esperar. Uau, esse é um homem de encargo. Já não me sendo possível ficar aqui esperando. Por quê? Porque eu quero saber logo. Ele tem encargo, ele está preocupado, ele tem um foco, ele sabe da importância da vossa fé. Então ele diz: mandei indagar o estado, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás nós também a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós finalmente ele chegou e disse que a coisa está até boa, que o estado da fé dos irmãos tem avançado.
E aí finalmente, no verso 10 ele diz, olha só a intensidade que o apóstolo coloca nesse versículo. Irmãos, eu estou orando noite e dia. Primeira coisa, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo está dizendo, eu estou orando dia e noite. Eu estou orando aqui com máxima intensidade, para que eu possa estar com vocês, e eu possa, pela graça do Espírito Santo, reparar as deficiências da vossa fé. Então, vamos ser claro aqui, é possível ter uma fé deficiente. E eu pergunto, existe deficiência na sua fé? Você vai ter consequências de uma fé deficiente. E eu anotei então alguns aspectos que tornam a nossa fé deficiente. A primeira coisa que pode trazer deficiência para a sua fé, uma mente confusa, uma estrutura de conhecimento e de entendimento da palavra confusa, uma pessoa confusa. E o que é que torna alguém confuso? Normalmente pessoas confusas, elas adotam muito rapidamente certos valores, mas elas relativizam também muito rapidamente aqueles valores. A Bíblia fala da semente lançada à beira do caminho. Há muitas coisas que envolvem a beira do caminho, mas uma das coisas é que na beira do caminho passa todo tipo de opinião. Todo mundo que passa dá um pitaco, todo mundo que passa dá um palpite, todo mundo que passa mete a colher de pau no meio do assunto. E há pessoas que trazem a sua vida cristã para a beira do caminho. Acabou de vir da igreja, cheio do Espírito Santo, ouviu na reunião da célula alguma coisa que incendiou o espírito, leu um livro que o Espírito Santo usou para edificar e fortalecer a sua fé, mas alguém vai lá e dá um palpite sobre aquele assunto e joga tudo para baixo, acerca de algo que para você era caro, precioso, importante, o emprego, casamento, relacionamento, frutificação, ministério. E olha, nós temos aqui muitos amigos de Jó, que são às vezes enviados pelo diabo para relativizar o que não é relativo, para transformar a verdade em algo fraco, frágil, parcial. Gente confusa é gente assim, que aceita, que é vulnerável a opiniões de terceiros, do pai, da mãe, da tia, da avó, do marido, da esposa, do filho, da vizinha, do patrão, do jornal, da leitura que faz. Essas pessoas são confusas porque elas não têm consistência na palavra de Deus. Eu quero perguntar, você é um daqueles confusos porque você plantou a sua vida à beira do caminho? Qualquer teologia, qualquer poluição ideológica abala o que você creu. Epa, meu filho, você tem que amarrar seu burro em outro lugar. Você tem que sair dessa beirada de caminho aí e parar com isso. Isso é um ato da vontade, é uma escolha. Eu decido, Deus, eu vou fundar a minha convicção na tua palavra, o que o Senhor diz, o que o Senhor fala, o que está escrito a meu respeito, o que está escrito por ti, é o que saiu da tua boca. Sobre a tua palavra eu construirei minha vida, eu lançarei as redes, eu avançarei a tua palavra. Agora, sem isso, você vai ser uma pessoa confusa. E é por isso que sua liderança é fraca, sua liderança é confusa, não recebe certos milagres, não entra na posse de certas bênçãos, porque a sua fé é uma fé deficiente, e é deficiente porque você é confuso, uma mente confusa. E aí nós temos a irmã gêmea da mente confusa, é a superficialidade espiritual. Superficialidade espiritual fala de falta de raízes, falta de consistência, falta de fundamentação sólida. Pessoas superficiais, elas têm argumentos superficiais. E uma coisa, infelizmente, que graça no meio cristão, é aquele tipo de culto na base de chavões. Já viu? Aqueles cultos
em que as pessoas têm que soltar uma frase de efeito a cada 10 minutos. E aí usa-se certas técnicas. Chega o microfone bem perto da boca, altera o ritmo da voz, altera o volume, dá uma sapateada e solta uma frase de efeito e o povo bate palma. A validade disso é menor do que iogurte, é 5 minutos. Você sai daquela porta e fala, o que é que nós ouvimos hoje mesmo? Não ficou nada, não tem nada para você levar para casa. Porque é só frase de efeito, é só chavão. Porque nós estamos aqui para pisar na cabeça do diabo. Coitado do diabo, se ele levasse um pisão toda vez que um pregador que gosta de frase de efeito, que abusa de frase de efeito, dissesse isso, nós já estávamos no céu. O diabo já estava calejado no cucuruto de tanto levar pisão. Mas não funciona assim, infelizmente. E olha, é interessante que a superficialidade, ela fala dessa falta de construção, de convicções mais profundas na palavra de Deus. Fala de falta de conexão mais profunda no discipulado. Fala daquele tipo de pessoa que foge de qualquer tipo de conexão real com as pessoas, nos relacionamentos na igreja, no discipulado, no ensino. Essa pessoa foge da superficialidade e é incapaz de caminhar para níveis mais sólidos, mais consistentes. Jesus não é objeto de seriedade dessas pessoas. Não encara o relacionamento com Deus como algo fundamental, inquestionável, inegociável. Essas pessoas, elas são facilmente levadas como folha ao vento, porque não tem raiz em si mesmo. É o termo bíblico. O que é ter raiz em si mesmo? Há coisas, freguês, que você tem que resolver dentro de si. Quem é Jesus para você? O que é a vida cristã para você? Qual que é o seu projeto existencial? E isso ninguém vai fazer por você. Eu não faço, mulher não faz, marido não faz, discipulador não faz, pastor não faz. É um ato de escolha da sua vontade. Sabe, é interessante que essa superficialidade é vencida quando você decide, Senhor, eu quero firmar raízes profundas no Senhor Jesus. Eu quero te conhecer pessoalmente. Eu quero me relacionar com o Senhor pessoalmente. O meu Deus não é o Deus do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó. É o meu Deus. É o Deus de Abraão, Isaac e eu. Põe seu nome na história. Essa relação é minha, não é adotada, não é, eu não sigo de rabeira. Isso é uma decisão, é uma escolha. Uma terceira coisa que produz uma fé deficiente é uma consciência maculada. E aqui nós temos ouvido muito acerca da justificação, de sermos incluídos em Cristo, da obra do Calvário. Mas vamos falar um pouco sobre uma consciência maculada. Há pessoas que não sabem lidar com as consequências de memórias na sua mente. Há pessoas que não sabem lidar com a lembrança do pecado na sua mente. Normalmente a consciência dessas pessoas é fraca, porque elas não lançam mão do benefício do Calvário. E uma mente maculada, ela é afetada por 3 coisas. Culpa. A culpa é quando você sente que você é indigno, você não merece, você não consegue, você não tem os meios. Deus é santo e você é um reles pecador horrível. E dependendo da grosseria, dependendo da intensidade, dependendo da vermelhidão do pecado, isso piora. E aí a pessoa parece que quer se punir, ela quer se martirizar, porque ela merece sofrer, merece apanhar. Afinal de contas fez tanta coisa ruim. Que cara é essa de chegar na igreja, levantar essa mão e ficar no meio da crentolândia parecendo santo? Sabe aí, essa consciência equivocada por conta da culpa, porque não entendeu o Calvário, porque não entendeu a graça de Deus, porque não entendeu o amor, porque não entendeu a aceitação incondicional, porque não entendeu o perdão. Ela fica se auto-torturando indefinidamente.
Deixa eu te falar, alguém que tem uma consciência maculada pelo pecado, não tem fé para coisa nenhuma. Você está me entendendo? Desiste. Ou você enfrenta essas questões que causam deficiência na sua fé, ou então não tem fé nenhuma. Não vai ter uma vida cristã que anda, que flui, que frutifica. Por quê? Porque a consciência está maculada. E nós temos provisão para resolver a questão da consciência na cruz do Calvário. A Bíblia diz: entrai-vos, pois, com ousadia diante do Santo dos Santos, pelo vivo, precioso caminho que é o sangue do Cordeiro. Sabe, há meios para você resolver isso, que é encarar os fatos. Jesus foi o preço do meu pecado e pagou todo o preço, e não ficou mais nada para ser pago. E é injusto querer cobrar a mesma dívida duas vezes. Alguém paga uma dívida duas vezes? É justo isso? Quer te falar, a sua dívida já foi paga 100% naquela cruz, por Cristo Jesus. Quando você tem alguém que é um oficial de justiça e chega para cobrar a dívida a segunda vez, você pode pegar a nota, você pode pegar o recibo e esfregar na cara dessa pessoa e dizer: já foi pago, e está aqui a prova. Você tem a prova pela Escritura Sagrada que diz: nenhuma condenação há para os que foram colocados em Cristo, que foram incluídos em Cristo Jesus. Ponto final. Mas há uma outra coisa que vem junto, ou sempre está junto, da culpa, que é um sentimento de condenação por parte de Deus. De alguma forma o diabo te convence que Deus é tão puro e tão reto e tão justo, e diante de você tão pecador, tão imerecedor de qualquer coisa, que Ele então é aquele grande pai distante, furioso, aquele juiz implacável, e Ele então está aqui para te condenar. E essas pessoas, por ignorância, mais uma vez da palavra, elas aceitam conviver com isso. Isso é um tormento, isso é o purgatório na terra, pelo amor de Deus. Porque eu vou viver o tempo todo sentindo que esse Deus está com uma martelada lá em cima, e se eu der uma trupicada aqui, Ele vai arrumar um martelo na minha cabeça. Que a coisa, quando está muita alegrinha, pode esperar, vai ter uma porcaria ali, porque Deus vai estragar a sua festa. Ele vai jogar areia na sopa. Deus é um estraga-prazeres, porque Ele é mau, Ele é ruim, Ele é duro, Ele é difícil, Ele é ranzinza, Ele é chato, Ele é distante. Não tem como agradar a Deus. Eu quero te falar de novo, olha como o diabo pintou equivocadamente uma imagem horrível de Deus, e tanta gente aceita isso. Você vai ver o imaginário folclórico, religioso lá fora do cristianismo. Não é essa a imagem que se tem de Deus? Exatamente essa. Eu fui espírita kardecista. Aliás, eu estive espírita kardecista, porque disseram, enfim, é uma longa história. Mas uma vez perguntando lá, alguém disse que não, com Deus não se relaciona não, porque Deus perdoa, mas não esquece, e Ele é distante, distante, distante. Por isso Ele envia os espíritos de luz para nos guiar. Mas Deus mesmo você não relaciona com Ele não. As pessoas mais espiritualizadas, o máximo que elas viram foi uma luzinha fraca, muito distante. Esse era Deus. Sabe, então todo esse imaginário folclórico, não bíblico, que não tem raiz no cristianismo dos apóstolos, ensina uma fé estranha, alienígena à Escritura Sagrada, estranha à Escritura Sagrada. Que Deus é esse ser implacável, que vai pegar você na reta ali, meu filho, e vai acabar com você, seu miserável. É interessante que não tem maneira de você entender algo mais equivocado do que isso, quando você entende o amor infinito de Deus, que deu o próprio Filho dele para ter você perto. E a última coisa que está junto aí com a culpa e a condenação é o que o diabo faz: acusação, todo tempo, infeliz, pecador, sujo, desqualificado, safado, miserável, porcalhão,
pecador, desbocado, mentiroso. Sabe, o diabo vai fazer uma lista de tudo aquilo que você é e das coisas que você não é. E vai jogar na sua cara ininterruptamente. Agora o problema, desculpa, é que tem crente com a consciência tão fraca que ele mata a barata e se sente em culpa. Nossa, tadinho, ser. Qualquer coisa, sabe? E diante dessa coisa de acusação, ele não sabe lidar com o diabo. Por quê? Porque ele não conhece a posição que ele tem na redenção, na inclusão, na substituição, no que aconteceu naquele Calvário. Eu quero te falar duas coisas escandalosas que já foram ditas, mas é bom repetir porque estão no contexto. Dói até você ouvi-las. Pecado não entra no céu. Amém? Nenhum. Nem pecadinho. E a maneira de Deus resolver todas essas questões foi resolvê-las 100%, uma única vez, de uma vez por todas, diz o livro de Hebreus. Em Cristo. Então você não tem justiça própria, nem eu. Mas nós temos a justiça perfeita, que satisfez 100% a Deus, em Cristo. Então por um lado ele paga a sua dívida, o débito, destruindo o seu pecado com a sua morte, acabando com o seu débito na morte dele, porque o salário da morte é o pecado. Ponto. Então você não deve mais nada. Tá bom, mas não cheira nem fede. Não deve, mas também não tem nada de bom. Mas a Bíblia diz que o complemento, a outra metade disso é que Deus pegou a própria retidão, santidade, beleza, perfeição de Cristo e atribuiu, colocou, imputou dentro de você. Por isso a Bíblia diz que nós vamos chegar diante de Deus sem nos gabar. A Bíblia usa um termo em português muito sofisticado, jactância. O que é jactância? O que é jactar-se? É contar vantagem. Não, mas eu sou bom, hein? Nossa, eu dava requeijão para os pobres quando eu estava lá no céu. Deus fez, foi a obrigação dele me trazer aqui para o paraíso. Porque eu posso me jactar, eu posso contar vantagem. A Bíblia diz que nós vamos chegar diante dele sem jactância. Eu não posso me gabar de nada. Porque a justiça é de Cristo, a perfeição é de Cristo, a obra é de Cristo. Eu sou apenas o alvo dessa graça louca, desmedida e assustadora. E aí, duas frases doem no ouvido de tão fortes que são. Em Cristo, Deus vê você como alguém que jamais cometeu pecados. Que é algo mais forte ainda. Em Cristo, Deus te vê como alguém tão justo quanto Cristo. Aí você pode entrar no céu, porque a justiça não é sua, a obra não foi sua, foi Ele que fez, foi um ato de fé. Agora veja bem, se você não conhece, não tem revelação e não se apropria dessas coisas, você vai ter problema eterno com a sua consciência. Ou culpa, ou condenação, ou acusação o tempo todo, é um tormento. Quero perguntar, você conhece discípulos que vivem assim? Você devia ajudá-los a reparar as deficiências da sua fé. Sabe, para destrancar, para liberar essa fé de maneira prática. Mas a palavra de Deus mostra também que há uma outra maneira do diabo ou de nós termos uma fé problemática, uma fé com deficiência. E o próximo ponto é uma visão natural das coisas. Você vive uma vida cristã sobrenatural. A vida cristã, por definição, presta atenção, é sobrenatural. Ela não é natural. Apesar de nós vivermos num mundo natural, nos relacionarmos com leis físicas e naturais, apesar de nós estarmos nesse tabernáculo humano natural, a partir do instante que você nasceu de novo, você vai viver uma vida sobrenatural. Eu quero te falar, a fé é sobrenatural. Mas aqueles que teimam em ser carnais nesse nível de avaliar os relatórios das coisas que os cercam de maneira meramente natural, vão excluir Deus da parada. Vão impedir o poder de Deus, porque eles excluem essa opção. É gente mental, é gente intelectual, é gente que soma 2 mais 2,
É gente que está o tempo todo cheirando, percebendo, avaliando o natural que o cerca. Alguém que chega aqui orando na hora do dízimo por um emprego melhor, e ele creu, e ele teve o coração incendiado. Aí chega lá fora, ele pega a Folha de São Paulo. Queda na indústria de 1,9, dólar foi para 4,20. A Dilma não Dilma mais. E o negócio está feio, gasolina, e tarará. E a retração da economia. Irariri. Aí um coitado desse vai cantar aquela música. Eu sou pobre e miserável. Mas é claro, você tem que decidir sobre qual parâmetro você vai construir a sua vida. Se é pela fé, ou se são com os argumentos do mundo natural que te cerca. São incompatíveis. Você entendeu ou precisa de desenhar? Você tem duas tomadas. A tomada do natural. Você vai se pautar pela Folha de São Paulo, pelas evidências do natural, pelas notícias da economia, pelo contexto político econômico do Brasil, por não sei. É uma tomada, você vai ligar nela. Se você se liga nessa tomada, esquece fé. Não tem milagre não. Você vai ter que trabalhar duro, superar esses problemas aí, como o resto da população, que não tem Deus, ou que não inclui Deus, ou que não considera o mundo espiritual, ou que não crê no poder de Cristo. Essa é uma tomada que você está plugado nela. A outra tomada é, apesar da crise, o favor de Deus vai chegar antes de mim. Apesar da crise, a mão do Senhor vai fazer multiplicar aquilo que para outros não multiplica. Apesar da crise, todo mundo ao redor pode ter prejuízo, mas por alguma razão miraculosa, sobrenatural, eu vou prosperar na crise. Deus vai me abençoar, eu vou ser promovido, eu vou prosperar. Sabe, coisas inesperadas vão acontecer comigo, porque o meu Pai é bom, o meu Deus é bom. Então não interessa a circunstância. A notícia ruim para as pessoas, para mim vai ser oportunidade de crescimento e de avanço. Porque não andamos pelo que vemos, andamos pela fé, diz a palavra de Deus. Eu não vou pautar a minha vida, o meu caminhar, a minha família, a minha vida cristã, o meu ministério, com base em coisas naturais. É claro que elas devem ser consideradas, presta atenção, mas elas não devem ser determinantes. Vocês entenderam? Ou então nós não somos da fé. Ser tão natural quanto o outro coitado lá que cada dia de manhã, quando ele abre o jornal, é o tormento. Os agentes econômicos. Efeito boiada. Vai estar junto, o efeito boiada. Ih, o negócio piorou. É o efeito boiada dos agentes econômicos. Eu gosto dessas terminologias, que coisa interessante. Mas uma outra questão que produz uma fé deficiente: ignorância de quem você é. Me responde essa pergunta aqui agora. Quem é você? Você sabe quem você é? Qual a sua identidade? Quem é você? Se a sua identidade é formada só pelas quedas, pelos problemas, pelas memórias negativas, pelo que você lembra de influência de pai, de mãe, de escola, de emprego, meu irmão, não queira ter fé. Mas a palavra de Deus diz em primeiro lugar que você é filho de Deus, gerado em Cristo Jesus. Então pera lá, você é de uma outra estirpe, você é de uma outra índole, você é de uma outra essência. É filho do homem como qualquer outro homem na terra, como qualquer outro do gênero humano na terra. Mas é filho de Deus no Espírito, gerado em Cristo Jesus. Por conta disso, o que vale para Cristo, vale para você. O que é promessa para Cristo, é promessa para você. Quando você passa pelas páginas dos 4 evangelhos, o que é aplicado para Cristo, a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, a unção de Cristo, a ousadia de Cristo, os direitos de Cristo, são todos aplicados a você. Porque ali ele era o unigênito.
e depois ele passa a ser o primogênito, porque outros irmãos vieram, outras pessoas geradas no Espírito vieram, e o que vale para ele, vale para si. Então quando você entende, eu sou filho de Deus, essa é a minha natureza, eu tenho uma natureza diferente, um pendor diferente, uma estrutura, uma essência diferente, que é eterna, que veio do meu Pai, que é divino. Isso vai gerar em você outra atitude em relação à vida, outro posicionamento na manhã de segunda-feira, outro posicionamento diante da notícia da desgraça, da perda, da dor, do dano, que virá para a casa de todo ser humano, inclusive minha e sua. Desculpa te falar a verdade, mas em algum momento virá notícia difícil, de perda. A diferença é que aquele que não sabe quem é, se desespera, enlouquece, se descompensa. Aquele que conhece quem é em Cristo fala: o meu Deus, de acordo com a sua riqueza em glória, me levará a outros níveis. E eu vou frutificar de acordo com a promessa de Deus e de acordo com a palavra de Deus a meu respeito. Como os santos do passado, eu haverei de frutificar e haverei de vencer. Mas há uma outra ignorância, a ignorância do que você tem. Se você acha que não tem nada, se você avalia apenas a conta da caderneta de poupança e o salário mirrado que a inflação devora, vai haver muita tristeza e muita infelicidade, porque quando eu não sei o que eu tenho, não é só o que eu sou, é o que eu tenho por direito em Cristo Jesus, eu vou viver sempre aquém de tudo. Eu vou achar que a vida tudo é sempre muito dura e não tem nenhuma bênção, nenhum bônus, nenhum favor. E a palavra boa é essa mesmo, favor divino. Quero te falar, você tem todas as coisas em Cristo Jesus, porque está escrito que a herança dele passou para nós. Já contei muitas vezes, esse versículo foi uma virada de página na minha vida, há muitos anos atrás. Meditando na Escritura, confessando a Escritura, crendo na Escritura, arrancando os versículos das páginas da Bíblia, isso é modo figurado de dizer, mas arrancando e aplicando em mim, para mim, é meu, essa promessa é para mim. Um dia eu descobri, tudo é vosso, voz de Cristo, e Cristo de Deus. Vem de uma família que meu pai empobreceu, perdeu tudo, era uma pessoa que teve posses, perdeu tudo, passamos muito problema, muita dificuldade, tivemos que morar em casa de favor de tio meu, lá no Cachoeira Dourada, depois do Novo Horizonte, uma casa de 2 quartos, apertada, família de 7 pessoas, meu pai, minha mãe, família de 5 pessoas, meu pai, minha mãe, meus irmãos ali, dormindo num quarto, eu dormia no outro quarto lá, meu tio era dono da casa, e aquele constrangimento de morar de favor, muito ruim, água faltava, todo dia tinha que acordar 4, 5 horas da manhã para encher balde, porque não tinha água, porque não chegava lá, tudo muito penoso, tudo muito complicado, tudo muito difícil. Lembro de situações horríveis, meu pai deprimido, desempregado, minha mãe professora do estado, com salário atrasado, 3, 4 meses durante o governo militar, que era proibido fazer greve. E aí eu me lembro quando eu me converti, meu pai arrumou um emprego, e eu falei para Deus, Deus, me dá um quarto para eu morar, para eu viver, um quarto que eu possa fechar a porta e orar. Meu pai se inscreveu num programa lá, de uma cooperativa, saiu a casa lá do Parque das Laranjeiras, fomos morar no Parque das Laranjeiras, e daqui a pouco eu, crente novinho, devia ter 1 ano e meio de fé, eu lembro que eu orei em lágrimas pedindo isso para Deus. Aí quando eu entrei naquele quarto, sabe, a sensação funciona.
tem uma casa. Estamos morando mais de favor, de tio. Uma casa apertada, horrível, difícil. Tudo problemático. Sabe? Aquilo foi fortalecendo essa percepção de que, epa, pera lá, eu tenho alguma coisa em Deus. Eu tenho aquilo que era de posse de Cristo Jesus. Eu tenho autoridade para orar, eu tenho autoridade para pedir, eu tenho autoridade para comandar, eu posso liberar fé. Sabe quais são as áreas que você precisa liberar fé? Quais são as áreas que você precisa liberar a bênção de Deus, decretar a bênção de Deus? Está percebendo como a fé, ela tem essa propriedade prática, de materialização prática? Não é só em questões naturais não, mas de frutificação, de crescimento, de avanço, de superação. E caminhando a uma outra ignorância, a terceira. A ignorância do que você tem. Ignorância do que você pode. Melhor, a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você pode todas as coisas, deixa eu dizer, o céu agora é o limite, meu filho. Porque isso no ministério vai abrir horizontes estarrecedores. Nós estamos, como nós anunciamos ontem, lá no Serra Dourada, há portas que têm se aberto para a videira e para a vinha fora do Brasil, no Iraque, no Paquistão, na Índia, para falar de alguma coisa mais próxima, em Nova York também. Mas eu olho para essa monstruosidade do desafio. Não há recurso, não há dinheiro, não há equipe, não há pessoas, não há... Mas sabe, quando eu chego diante, eu já tenho alguma experiência de que podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós já chegamos tão mais longe de alguém ou de pessoas que tiveram origem em Goiânia. Olha, com todo amor e carinho, sou daqui também. Goiânia é maravilhosa, uma cidade gostosa, um estado bom, mediano na Federação Brasileira. Mas vamos ser realistas. Qual a grande exportação de Goiânia? Não é dupla sertaneja? Qual que é o artigo de exportação? Eu estou brincando, evidentemente, pelo amor de Deus. Mas sabe qual é a grande influência de Goiânia? Nem estádio da Copa nós tivemos quando teve Copa do Mundo aqui. Foi para Cuiabá. Qual que é? O que é que nós temos? O Flamboyant Shopping Center, é a praia. O que é que nós temos de... Por alguma razão, Deus escolheu coisas melhores do que essas e colocou no seu colo. Ele falou, eu vou escolher uma geração de jovens apaixonados daquela cidade para impactar o planeta, impactar a América Latina, as nações, Estados Unidos, Canadá, Europa, África. Eu vou levar vocês, porque vocês não confiaram naquilo que aqueles que têm podem confiar. Aqueles que têm podem confiar na sua herança, no seu dinheiro, na sua eloquência, na sua cultura, no seu glamour. Como a gente não tinha lá grande coisa para se gloriar, a gente tinha que se gloriar em Jesus. Deus está nos levando para tão distante, tão distante. Sabe, eu quero te falar, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É naquele que te fortalece que você pode. Então não diminua o poder de Deus. E terminando, o último aspecto que causa um revés enorme na fé é uma visão colocada em si mesmo. Alguns dão o nome disso de introspecção. É aquela tendência que parece espiritual, mas é venenosa, de se autoavaliar. Mas deixa eu te falar, até os parâmetros que você usa para se avaliar já estão caídos. Até os parâmetros que você usa para se medir, para se comparar, é uma régua equivocada, não é a de Deus. Então, você não vai terminar bem, porque os critérios de autoanálise, de introspecção, já são negativos. Sabe quem devia te avaliar? Deus. Senhor, o Senhor é aquele que vai me avaliar. Sabe, não vou me avaliar, me autoanalisar e entrar numas de vasculhar com um scanner defeituoso a minha própria vida. Sabe por quê? Porque eu vou cair em extremos de uma crise horrível comigo próprio, de me achar a pior pessoa do mundo,
ou entrar numas de que eu sou melhor do que os outros. Sabe qual é a melhor maneira de você chegar diante de Deus? Senhor, o Senhor me avalia. O Senhor vai me avaliar, porque na tua luz vemos a luz. Vocês estão entendendo? É quando Deus leva Abraão para o monte e fala, olha, é que ele consegue olhar. Espera lá, mas ele era cego? Não. Mas se Deus não mostrar você para você, você não vai ver. Você está me ouvindo? Se Deus não mostrar você no seu casamento, você não enxerga. Você sempre tem uma palavra crítica para o outro. Se Deus não mostrar você, para você mesmo, na sua liderança, você vai achar que você é o suprassumo da perfeição. E não é. Mas quem é que tem que revelar isso? É o Senhor. Porque na sua luz, nós vemos a luz. Amados, à medida que nós caminhamos dessa forma, nós somos capazes de caminhar por fé, com uma fé poderosa, prática, operosa, frutífera, multiplicadora, milagrosa, sobrenatural. Eu quero perguntar, você quer sinais, prodígios nas suas células, milagres tremendos, cura divina, salvação de pessoas, transformação, onde o rico, o pobre podem ser salvos? Você quer essa experiência? Você quer triunfar na sua vida pessoal, familiar, relacional? Você deseja prosperar financeiramente? É a sua fé. É a sua fé. Eu quero perguntar, como é que está o estado da sua fé? Isso aqui devia ser objeto de discipulado. Parar em cada uma dessas coisas e reparar as deficiências. Levantar em fé, orar a palavra, internalizar esses valores e pôr em prática. Quantos gostariam de frutificar, de caminhar numa medida diferente? O apóstolo Paulo diz, vamos ficar de pé, estou orando com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da sua fé. É o que ele falou lá no Novo Testamento. Sabe, nós somos uma igreja rica no ministério da palavra. Agora, essa palavra que flui tanto a cada domingo, a cada célula, você precisa tomar posse dela e aplicá-la de maneira prática na sua vida cristã. Quantos querem ter sua fé poderosamente manifesta, expressa? Ou gostaria que você abrisse a sua boca agora, se algumas dessas coisas que eu mencionei que são deficiências se aplicam a você. Fala para Deus, fala, Deus, eu quero ser sério em superar as deficiências da minha fé. Deus, eu quero ser sério em superar as deficiências da minha fé que afetam o ministério, que afetam o meu casamento, que afetam a minha vida profissional, que afetam a minha relação particular com Deus, em oração. Meu Deus, eu desejo que a minha oração entre num novo patamar. Abra a sua boca, responde a Deus. Deixa eu orar por você. Enquanto você ora, verbaliza, por favor, aí onde você está a sua oração. Responda a Deus nessa palavra. Pai, eu apresento tua igreja preciosa, que o Senhor ama. Oh Deus, por quem o Senhor tem todos os cuidados. Leva-nos a ser uma igreja poderosa em fé e em obras. Leva-nos, ó Deus, a vencer as deficiências da nossa fé, de modo que a nossa fé possa se expressar de maneira impactante, meu Deus, poderosa e frutífera em cada célula. Meu Deus, que os dons espirituais se manifestem no meio da vida da igreja. Meu Deus, que jovens, casais, homens e mulheres sejam salvos por causa dessa atmosfera poderosa de fé e de milagres. Meu Deus, levanta ministérios frutíferos entre nós. Meu Deus, levanta um povo que prospera porque entendeu como caminhar com o Senhor. Leva-nos, Senhor, a avaliar as nossas vidas com base na tua palavra, construir sobre a tua palavra, não com as evidências do natural. Meu Deus, no nome de Jesus, levanta no meio do teu povo homens e mulheres que andam no poder do teu Espírito Santo, na manifestação de uma fé viva e operosa. Eu abençoo essa igreja, abençoo cada célula, abençoo cada irmão, cada irmã, abençoo aquelas igrejas, Senhor, que estão debaixo, ó Deus, dessa unção, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, oh, glorifica o teu nome,
Espírito Santo, não tenha pressa, continue orando se você assim deseja. Nós vamos ministrar uma canção enquanto os servos vão servir o pão e o vinho. Aí você aguarda até que todos recebam. Amém? Esse dia de ceia. Os servos podem servir. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.